O instinto de autopreservação, eh, na forma menos distorcida e mais pura, né, ele vai dizer respeito à gratidão pela vida, à gratidão por Deus, ser grato pelo dom da vida. E por essa gratidão, né, por essa gratidão muito grande, ter o dom de cuidar da vida de todo o planeta, dos animais, dos seres vivos e de todos os tipos de seres, desde os mais simples aos mais complexos. Preservar a vida, preservar a própria vida, preservar a vida do outro, respeitar todas as formas de vida é, é uma coisa muito já desenvolvida quando a gente fala do instinto de autopreservação, que já opera num nível um pouco mais alto, né. Quando a gente fala do autopreservação, e das características dele, a gente fala de um instinto do ponto de vista do dominante, em que ele vai olhar mais para as necessidades dele, para as próprias necessidades individuais, físicas, é é aquele que gosta de cuidar do ninho, de fazer o ninho, tem um instinto de proteção. A gente, para dar um melhor exemplo do instinto de autopreservação, é a mulher quando ela fica grávida, né? Automaticamente, apesar de que todos os 3 instintos visam, né, eles preservam a vida, a mulher, por exemplo, quando ela fica grávida, o instinto de autopreservação dela, ele imediatamente sobe, né, aquela coisa da barriga, da saúde, do cuidar, né, é o cuidar da mãe, tá? A mãe que vai ter um filho, né, ela pensa já em meu Deus, ela vai pensar nas necessidades básicas. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de um emprego, tem um instinto de sobrevivência em relação à própria saúde e à saúde do filho. Então tem algumas situações que acordam os instintos, né, mas a gente, eu acredito, por toda a minha experiência, que a gente acaba não invertendo essa ordem. Nós nascemos com o dominante e o dominante não muda. O que vai mudar, o que pode mudar, né, depois de muito trabalho pessoal, são o segundo instinto e o terceiro, eles podem inverter. Mas gravem isso, o instinto dominante, ele sempre vai ser o dominante. E nós vamos ter um trabalho ali de alinhar esse instinto, esses 3 instintos. Bom, o instinto, de autopreservação, nós falamos muito sobre, eh aquele instinto que fala muito sobre, se alimentar na hora certa, que precisa dormir 8 horas por dia, que precisa trabalhar de uma forma equilibrada, ele precisa muito do equilíbrio de tudo dentro da vida dele, com maior, eh prevalecendo mais as questões que estão relacionadas às necessidades dele, e muitas vezes a questões financeiras também, questões do reter, tá. Quando a gente fala do instinto de autopreservação, nós temos 3 possíveis áreas dentro do instinto, que são aquelas sub-áreas. Então, a primeira sub-área vai estar relacionada aos cuidados pessoais, ao bem-estar, saúde, dieta, exercícios, a preservação da energia, né, vai estar relacionada à segurança, à proteção, a conforto, bem-estar. A segunda sub-área vai ser uma área que é uma área mais doméstica, de ficar no ninho, de gostar de ficar em casa, sabe? Fazer uma pipoca, vamos sair? Não, vamos ficar em casa, mais gostoso ficar em casa, ficar no casulo, sabe? Temporada, assistir seriado no Netflix, tem a ver com isso. E a terceira sub-área do instinto de autopreservação vai ter uma relação com gerenciar,
dinheiro, ter economias, ter reservas. Então, a gente fala de uma sub-área que está relacionada a cuidados pessoais, a bem-estar, saúde, exercícios, a tudo aquilo que a pessoa precisa para ela, sono, alimentação, check-up, tudo em dia. Uma segunda, que é o lado mais doméstico, de cuidar da casa, autopreservação, cuida da casa, cuida do ninho, gosta de ficar em casa. E uma terceira sub-área, que é o gerenciamento das economias e de forma muito prática, assim, gerenciar tudo aquilo que é possível. Bom, quando a gente fala do instinto de autopreservação, a gente fala de pessoas que são mais contidas, né? Quando a energia está no medo, quando a gente fala do instinto de uma forma um pouco mais distorcida, nós falamos das pessoas que têm a energia para dentro. Porque se ela gastar muito da energia, ela tem medo de acabar. Então a energia não é para fora porque tem o medo. E se eu gastar muita energia, pode acabar, tá? É um sentimento permanente de busca de segurança, como se eles tivessem ali os autopreservação dominantes, tivessem ali uma sirene. E tudo que ofereça algum tipo de ameaça à vida, a sirene começa bé, 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 ameaça, ameaça, perigo. Então, ele vai economizar energia, a energia é muito mais contida, é uma energia que é guardada, eu preciso que sobre. Na dúvida, eu preciso que ela sobre, tá? Eu vou me garantir aqui porque vai que acaba. É uma sensação permanente de escassez. Posso não ter, pode acabar. É importante que você também veja aqui se é isso que você sente lá no profundo, tá? Vai ouvir, vai ver os vídeos de todos os instintos e vai se percebendo. Quando a gente fala do instinto de autopreservação, vai ter sempre uma ansiedade, uma preocupação com segurança em geral, segurança material, conforto físico, cuidado com alimentação, com vestuário, com dinheiro, moradia, saúde, né? E esse instinto ele vai entrar em ação para proteger a gente em relação à sobrevivência física mesmo, tá? Quando a gente se sente ameaçado, tem milhões de histórias aí de como o instinto de autopreservação acontece. Ou em tempos de crise, em tempos de pandemia, coronavírus, com certeza o instinto de autopreservação é aquele que, quando sentiu a ameaça, ele foi para o supermercado comprar o papel higiênico, ele foi se precaver de todas as formas para que não falte, tá? Ou muitas vezes quando a gente está com fome ou está com sono, quando está um clima muito frio, quando a gente tem, né, no meio de um assalto, o instinto de autopreservação, ele aparece, tá? Ele acontece também quando a gente se sente, né, ameaçado em relação às nossas esferas de vida. E o instinto de autopreservação, ele vai trazer ali uma redução do nível de energia para poder se economizar sempre que essas esferas estiverem ameaçadas ou que ele sinta que isso está sendo ameaçado. Tá, pessoal? Bem importante isso. Bom, quando a gente fala do instinto de autopreservação do ponto de vista de alma, nós falamos das questões relacionadas à mãe e do ponto de vista do instinto de autopreservação dominante, frequentemente uma ligação muito forte com a mãe, né? Um vínculo muito forte com a mãe. E do ponto de vista do autopreservação reprimido, é muito frequente em trabalhos, em retiros, sempre aquela questão de uma desconexão com a mãe, de uma parte talvez de culpar a mãe, de achar que a mãe não deu o suficiente para cada um de nós. E aí, todos os trabalhos relacionados a tomar a mãe de volta fazem muito sentido
quando nós falamos do instinto de autopreservação, tá? Do ponto de vista ancestral, nós falamos do instinto de autopreservação, que a lembrança, a lealdade sistêmica, ela está relacionada a uma recordação, a experiências ancestrais relacionadas à falta, à escassez, a um momento em que houve uma ameaça de morte muito grande e qualquer gasto de energia maior seria tido como uma morte iminente. Então, era necessário, em razão daquela falta, daquilo que faltou, da escassez, que eu me economizasse. Significava que eu me economizar numa gota de energia a mais poderia significar mais alguns momentos de vida, tá? Então, são traumas mais centrais relacionados à falta, à escassez, à fome, à miséria. Isto tudo tem muita relação. Tanto, lembrem-se, da estratégia do autopreservação dominante, quanto da estratégia do autopreservação reprimido. E quando a gente fala do autopreservação reprimido, é tudo aquilo que é o contrário, né? Ele vai se colocar muito mais em risco, ele vai ter, e no reprimido principalmente, traumas mais centrais, em que a vida foi ameaçada, ele vai ter riscos de saúde, de sobrevivência, ou muitas vezes situações que podem até ter acontecido no período intrauterino, mas o autopreservação reprimido é como se ele olhasse, né, para a vida e dissesse: ah, a vida não é tão importante, né? Ela não precisa tanto de tantos cuidados assim. E ele vai trazer um descuido e às vezes, como eu falei, até um desprezo pela vida, principalmente pela vida rotineira, das coisas rotineiras. Vai ser mais ousado, vai se colocar mais em risco, né? Ele vai ter aquela coisa assim de ser mais se jogar, de ser muitas vezes até mais empreendedor, porque ele não tem medo. Se o autopreservação dominante tem muito medo, ele busca segurança o tempo todo, não toca lá o alarmezinho na cabeça dele, ele dá muita valorização. A autopreservação dominante, ele pensa assim, lá no íntimo dele, bem no profundo, ele fala: a vida é muito importante. A vida é algo de muito valor, o dominante. Se eu estou falando do reprimido, ele pensa o contrário. Ele fala: ah, deixa, ele vai ser mais distraído, inclusive, ele vai ser mais desorganizado, ele não gosta de rotina, tá? Então, ele não vai nem atender o autopreservação reprimido, ele não vai nem atender as necessidades do corpo, tipo, tô com frio, preciso pegar um casaco. Preciso ir no banheiro, eu fico trabalhando o dia inteiro, não vou ao banheiro. Então, o autopreservação reprimido vai ter descuido, ele vai ter dificuldade com tarefa rotineira, ele vai ter meio que um desprezo pela vida, ele vai achar que a vida nem é tão importante assim, ele vai ser mais, né, mais tipo, deixa para lá, não ligar para a própria saúde, para as necessidades físicas, para tudo aquilo que ele precisa cuidar, tá? Isso é um pouquinho mais dos preservação reprimidos. Ele vai ter, do ponto de vista espiritual também, uma sombra de que é uma sombra muito profunda, e uma lembrança sistêmica de que o reprimido, de que quando ele precisou, Deus não proveu, não proveu e, né, ele tem uma desconfiança de que algo maior ou Deus não vai prover quando ele precisar,
tá? E aí deixa tudo para lá, deixa da forma como tá, ele vai se colocar muito mais em risco e vai ser alguém que vai realmente ser mais ousado, mais destemido, tá? Justamente também, lembrem-se, tanto o dominante como o reprimido, eles vão ter memórias aí sistêmicas relacionadas a dores, de fome, mesmo individuais ou coletivas, tá? Tanto pode ser um quanto o outro, mas ligadas à fome, morte, por guerras, à escassez. Imaginem nas guerras que a gente tinha lá atrás, nos tempos antigos, e a fome, a miséria, e não ter o que comer, né? E ter que passar por muita privação. Isso é um pouco do autopreservação. Quando a gente fala, eu sempre vou falar aqui em todas as abordagens, da historinha que eu conto dos 3 instintos que vão para a festa. Aí vocês vão ver, né? Esse aqui talvez seja o primeiro que vocês estão vendo aí pela ordem, se estiverem vendo pela ordem, mas o autopreservação, quando ele vai à festa, é comum que ele chegue na festa, ele vai procurar um lugar que seja próximo da comida, que tenha ali uma proximidade maior à porta da saída, né? Para ele ver ali que tá fácil sair, se tiver que sair. Próximo ao banheiro, mas não muito perto, com ar-condicionado numa distância razoável. O autopreservação, eles sempre falam, né? Eu gosto de... A comida eu tenho que comer primeiro, quando a gente está no avião, né? E tem aquela fala muito comum, isso é um exemplo muito comum do autopreservação, quando, né, a comissária de bordo fala primeiro, no caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você e depois na criança. O autopreservação fala legal, né? Quem tem um autopreservação alto, eu tenho, mas não é o dominante, mas ele é bem alto. Por exemplo, quando eu vou ao cinema, eu já olho onde estão os extintores, eu olho onde é que está aquela saída de incêndio com aquela porta, que é aquela porta anti-impacto, abre fácil, alguma coisa assim. Quem tem o autopreservação alto, fica o tempo todo, pessoal, buscando situações de risco e como resolvê-las. É o tempo todo uma busca por segurança. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho, né, eu moro num sobrado, tenho um quarto nos fundos e um quarto na frente, de 2 lados aqui no sobrado. Um dos sobrados eu coloquei grade, que é o da frente, né, que está mais próximo da rua. O sobrado dos fundos, porque eu moro numa vila, eu não coloquei grade. Olha que loucura isso. Porque se eu tenho um incêndio aqui, eu tenho uma janela que eu posso pular. Se eu tiver grade nos dois e tiver no andar de cima, eu não tenho como me salvar por conta da grade. Então veja que a gente fica o tempo inteirinho buscando, é uma coisa louca, é como uma sirene mesmo, né? E buscando a segurança, buscando se sentir seguro, se economizando, gosta de ficar em casa, Netflix gostoso, autopreservação dominante. Quando entra no cheque especial, quando está sem dinheiro, foi mandado embora, medo de mandar embora, dá uma pirada, perde consciência, tá? Autopreservação que gosta de atividade física, nem todos gostam, né? Mas os que gostam, quando eles param de fazer atividade física, nossa, quando eles não estão se alimentando direito, eu conheci um autopreservação que ele falava, Yara, quando eu sei que eu tenho uma reunião às 7 horas da noite, eu já fico irritado desde o meio-dia, porque eu sei que eu não vou dormir direito, eu não vou para academia. Eles gostam muito desta rotina. O dominante, o reprimido é o contrário, ok? Isso é um pouco do nosso querido instinto de autopreservação.